É bom ver os nossos pequeninos desde cedo consagrados ao Senhor e louvando a Ele. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Livro dos Provérbios, ou livro de Provérbios. Capítulo de número 3. Hoje nós temos diversas razões especiais para agradecer ao Senhor. Agradecemos pelo dia da Bíblia, a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a Escritura que nos deixa perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agradecemos e louvamos a Deus pelo nascimento de Cristo com a cantata das crianças. Mas também reservamos um momento para agradecer ao Senhor pelo encerramento no ciclo da vida de muitos dos nossos estudantes que encerram ao final deste ano um ciclo acadêmico, desde a pré-escola, passando pelo ensino fundamental, médio, ensino superior e especializações. Preste atenção no seguinte, Provérbios capítulo 3, agora você vai dar folheada 2 folhas antes no capítulo 1, apenas para ler comigo dos versículos 1 até o 4, a uma só voz, todos juntos, e depois eu lerei o capítulo 3. Mas Provérbios capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Leiamos a uma só voz esses 4 versículos. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Capítulo 3 agora. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho e a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá ou da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcança, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não te apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo.
digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu dareis, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Oremos ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado pelas sagradas escrituras, ó Pai. Muito obrigado porque elas testificam a respeito de Jesus Cristo, que foi cantado e exaltado do começo ao fim deste culto a Deus. Obrigado porque a Escritura alimenta a nossa alma. Obrigado a Deus porque ela é capaz de nos tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, ó Pai, porque muitos tiveram as suas vidas transformadas por ela. Obrigado, ó Pai, porque muitos têm a sua vida direcionadas por ela. Atenta-nos agora, ó Pai, não deixe as nossas preocupações diárias tirarem a nossa atenção. Não deixe os ruídos externos, ó Pai, nos atrapalharem. Não deixe aparelhos eletrônicos serem mais importantes que a Tua palavra. Não deixemos, ó Pai, que o nosso encantamento com a beleza estética seja maior do que o encantamento com a mensagem que foi cantada e agora será exposta. Em nome de Jesus que nós agradecemos e oramos. Amém. O que é ser sábio? Entende-se ou subentende-se que pessoas, ao buscarem conhecimento acadêmico ou conhecimento em qualquer grau, estão buscando sabedoria. Subentende-se que diplomas, certificados ou coisas do tipo são capazes de dar às pessoas sabedoria. Nós, na sociedade, somos assim. Admiramos e reconhecemos com salários maiores, com maior, pessoas com conhecimento acadêmico ou titulações que assim o chamam, ou que as dão. Nada de errado com o conhecimento acadêmico, nada de errado com a oportunidade de obter conhecimento. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, especialmente os estudantes nesta noite, de qualquer grau e com qualquer objetivo, qual é a sua fonte de conhecimento e o que você faz com o conhecimento que você tem em mãos? Qual é a sua fonte de conhecimento e o que você faz com o conhecimento que você tem ou terá em mãos? Primeiro alerta que eu quero te dar. O livro que eu acabei de ler, ou o capítulo que eu acabei de ler, é feito para você, jovem, adolescente, estudante também. Os provérbios de Salomão têm as finalidades para aprender a sabedoria e ensino, para obter o ensino, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, conhecimento e prudência, conhecimento e juízo. Eu quero partir do princípio claro e evidente desta noite, de que longe das Escrituras não há conhecimento, não há verdadeiro juízo, não há verdadeira prudência. Longe das Escrituras o máximo que você tem é informação, mas não sabedoria. E o capítulo 3 do livro do Provérbios, que foi feito para você jovem também, ele tem um convite à sabedoria. Os versículos 1 a 4 é como se fossem uma trombeta para você prestar atenção. E Salomão, ele usa a mesma linguagem, é interessante isso daqui, a forma como Salomão fala com aqueles que o ouvem, os jovens inclusive, é a mesma coisa como Deus se relaciona para com Israel. Deus olha para Israel e trata Israel como filho. Salomão olha para os seus ouvintes e fala: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Primeiro pressuposto para se obter o verdadeiro conhecimento é que tem que ser filho e, evidentemente, consequentemente, reconhecer a paternidade. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Jovem, adolescente, quem é Deus para você? Quem Cristo é para você? Qual o seu relacionamento com Deus? Grande
semestre apenas, dentre as dezenas que você lê as biografias, um cara legal, uma história, uma lenda, ou ele é seu pai? Quem é Deus para você? Isso é uma condição sine qua non, é uma condição indispensável. Se você não entende a sua filiação, se você não consegue olhar para os céus e falar, Pai nosso que estás nos céus, você nunca vai ter acesso à fonte do conhecimento. Nunca. Quem é Deus para você? Como tem sido o seu relacionamento para com Ele? Você se enxerga como filho? E os pais que educam seus filhos, vocês apresentam a Deus para eles como Pai? Nós projetamos em Deus muitas vezes a figura das nossas frustrações, não é isso? Aqueles que são criados de forma severa e gostam de severidade, projetam em Deus apenas um juiz, com o seu martelo de sentenças, ou até um policial lá do alto disposto a dar um tiro a cada um que pisa fora da faixa. Pelo outro extremo, aqueles que gostam dos seus pecados e não têm senso de certo ou errado, projetam em Deus um Papai Noel, que me pega no colo, me faz um carinho, canta uma canção para mim e não está nem aí com aquilo que eu faço de errado, apenas me dá presentes. Outros projetam em Deus um empresário. O meu carnê do dízimo está aí, eu resgato ele ao longo da minha vida cristã. Uma campanha de 7, aí você pode resgatar em 7 semanas, 7 dias, 7 anos, né? Cada um vai fazendo o seu plano de previdência, gosta a seu critério. Quem é Deus para você? Chamar Deus de Pai e Ele te chamar de filho tem uma série de implicações. Então, a primeira pergunta que você tem que responder no seu coração é isso. Se você quer ser sábio, quem é Deus para você? E tem que ser Pai. Não há outra forma de se obter conhecimento. E é isso que ele fala, ele conclama, filho, presta atenção nos meus ensinos, guarda os meus mandamentos, porque eles vão te fazer bem. Aí a partir do versículo 5, ele vai te dar algumas condições, o caminho para você obter conhecimento. Qual é a fonte do conhecimento? Quais são os degraus até o verdadeiro conhecimento? E preste atenção aí em 4 verbos interessantes que você tem no texto aí. Confia, versículo 5. Reconhece, o versículo 6. Teme ao Senhor, parte B do versículo 7. Honra ao Senhor, versículo 9. Confia, reconhece, teme e honra. Em quem você deposita a sua confiança? Eu vejo tanta gente que depois de obter um diploma ou se achar expert em alguma área, se torna tão arrogante com coisas tão pequenas. Eu vejo tanta gente, me dói o coração, quando eu vejo jovens que para passar no vestibular, fazem uma verdadeira campanha de oração na igreja, né? Põe o pastor junto, e depois que passam no vestibular, por causa do conhecimento acadêmico, se acham donos do seu nariz. Acham que um diploma, uma vaga no mercado de trabalho, já é o suficiente para estufar o peito e deixar de confiar em Deus. Em quem você confia? E isso é interessante, porque enquanto o mundo diz que você precisa de autoconfiança para ser bem-sucedido, nós, ou biblicamente falando, o verdadeiro caminho da sabedoria é a confiança no alto. Confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes, não se apoie os teus pés no teu próprio entendimento. Qual é a motivação que você tem para fazer as suas ações? O que te leva ao laboratório quando você observa seres minúsculos lá? O que te leva ao campo observar alguns cursos, quando olham, né, alguns cursos fazem viagem para o Pantanal, né, as engenharias
ambientais aí e tudo mais. O que você reconhece quando olha aquilo tudo? Acaso? Tempo produzindo algo ordenado? Que tal você reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos? Versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, abandona a ignorância. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer ao Senhor, reconhecer a sua pequenez diante de Deus, dobrar os joelhos e falar o quanto que você depende dEle e evita o mal, meu querido. Presta atenção no seguinte, você que é filho, principalmente de quem está na igreja há muito tempo. A maior mentira que o diabo pode soprar aos seus ouvidos é de que você pode se afastar de Deus, experimentar o mundo e numa data programada você voltará, como se você pudesse resgatar a sua bênção com data determinada. Não faça isso. Não que eu não deseje que você volte, mas volta com a alma sequelada, com as feridas de ter experimentado e andado longe dos caminhos do Senhor. Voltará com um vazio, ferido. É melhor evitar o mal. E você que está na igreja e que serve a Deus, e às vezes as pessoas riem de você de estar frequentando a igreja, vai por mim. Vai por mim, mantenha o seu caminho de felicidade evitando o mal. É muito mais seguro do que sair para experimentar. A viagem de ida para o mundo talvez não tenha volta. Dói na alma de um pastor falar isso, mas é triste. É triste ver as pessoas flertando com o pecado. É triste ver as pessoas, os jovens e os adolescentes namorando com o mundo, achando que controle, achando que são sábios aos seus próprios olhos, achando que controlam o álcool ou as drogas ou as orgias. Quando você olha ademais, eles são controlados por álcool, drogas e orgias. Teme ao Senhor, reconheça o quão pequeno você é, nunca perca a noção da grandeza de Deus, nunca perca a noção da grandeza de Deus e evita. O tratamento preventivo é muito menos doloroso do que o tratamento paliativo. Tão mal. Honra a Deus, reconheça a sua pequenez e nunca se esqueça da santidade de Deus. Versículo 9, mais um degrau. Eu já falei da confiança, no reconhecer o Senhor em tudo aquilo que você faz, em você temer o Senhor e evitar o mal, e honrar ao Senhor com os teus bens. Lembra do texto de Tiago que foi lido? Na hora da consagração dos dízimos e ofertas? Toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem dos Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de mudança. Nada do que chega às suas mãos foi você que conquistou. Nem o seu diploma, nem o seu doutorado, nem o seu mestrado, nem o seu ensino fundamental, nem o seu cursinho de inglês, nem a sua compra do primeiro carro. Você, enquanto cristão, não tem o direito de conjugar o verbo na primeira pessoa, eu conquistei. Mas você tem o dever de reconhecer que tudo que o Senhor, tudo que tem nas suas mãos, foi o Senhor quem te deu. Consagre ao Senhor aquilo que te é dado. Honre a Ele. Devolva o dízimo não como carnê, não como barganha com Deus, mas como reconhecimento de que tudo que chega à sua mesa é Ele quem dá. É Ele quem dá. Olha as consequências disso aí. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares ou os teus depósitos de vinho. Próximo degrau no caminho da sabedoria, confia, reconhece, teme, honre ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Versículo 11, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Seja ensinável, seja maleável, aprenda a ser corrigido, larga a mão de ser pirracento. Nós estamos numa geração de jovens fracassados porque nunca ouviram um não em casa. E aí quando ouvem um não no mercado de trabalho, surtam. Aprenda a lidar com as frustrações da vida.
Aprenda que existem pessoas mais inteligentes que você. Se você terminou o ensino médio, tem muita gente com ensino superior. Se você terminou o superior, tem muita gente com mestrado. Se você terminou o mestrado, tem muita gente com doutorado. Se você terminou o doutorado, tem muita gente com pós-doc. Se você terminou um pós-doc, vai ter gente com 2, 3, 4, 5 pós-doc. Não tem jeito. Sempre haverá pessoas superiores a você. Larga a mão de andar de peito estufado, de forma arrogante. Seja corrigível, seja ensinável pelos pais, pela igreja e no mercado também. No mercado também. Não se engane. O seu patrão não vai de mão leve com você. Ele quer resultados. Não está preocupado se você não está de dia legal, se você está de bode. Não está. Não está mesmo. E quando você for repreendido em casa pelos seus pais, na igreja pelos mais velhos, absorva esse conhecimento e entenda que a disciplina é uma serra para lapidar diamantes. Isso. Jovens e adolescentes são diamantes a serem lapidados. O problema é que muitos ainda estão na fase de carvão, nem viraram diamantes e são arrogantes. Não aceitam ser lapidados. Não aceitam ser ensinados. Aprenda a ser corrigido e entenda que a disciplina do Senhor é para o nosso bem. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, o Filho, a quem quer bem. Caminhando assim, você chega ou vai poder obter a verdadeira sabedoria. A partir do versículo 13, então, você vai ter as bênçãos decorrentes. Uma vez que esses passos foram dados, meu querido, você vai ter tanta coisa bela, você vai ter tanta beleza para poder enxergar. Olha do versículo 13 até o versículo 18, as primeiras consequências que tem, que é a felicidade plena. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Presta atenção que são dois termos distintos. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Primeira consequência, depois que eu cheguei na sabedoria, é uma mudança nos meus conceitos, é uma mudança de valores. Eu não sou mais ditado pelo dinheiro, mas os valores do cristianismo, da verdadeira sabedoria, são diferentes. Tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Aprenda uma coisa, meu querido, o valor das coisas não está nos cifrões. O valor das pessoas não está na estética das roupas que elas usam, dos carros que elas andam, das casas que elas moram. Não seja motivado por inveja de possuir o dos outros. Por que o outro tem 50 casas e eu não tenho nenhuma? Não seja motivado por isso. O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça e nunca se achou no direito de se apropriar do que é do outro. E nunca se achou no direito de se apropriar do que é do outro, não é porque ele reprimia seus sentimentos, mas é porque ele tinha o maior tesouro. A questão que está na vida do crente, a nossa mudança de valores, não é o que você tem, mas a quem você consagra aquilo que você tem. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde traça, corrói, acumulai para vós tesouros no céu. A questão não é se você tem tesouro ou não. A questão é para onde você direciona o seu tesouro. Para aqueles que só olham para a terra, é verdade. Mata-se por causa de reais, fica-se com inveja do outro, dá chilique porque não tem o celular de última geração, fica de cara feia com o pai porque não chegou um PS4 no final do ano. Valores que se sobressaem à nossa família, se sobressaem aos nossos pais, à nossa convivência. Tesouros na terra. Tesouros na terra. Mas quando você aprende a valorizar que conhecimento, ética, caráter, não tem preço,
não são quantificáveis. A vida é mais leve. Não vai ser a ausência de um videogame que vai tirar a sua felicidade. Não é a ausência de um celular que vai tirar a sua felicidade. Não é a grife desenhada na sua camisa que vai tirar a sua felicidade. Não é a cilindrada do seu carro que vai tirar a sua felicidade. Porque aqueles que entendem a Deus como Pai, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Então essa é uma consequência da verdadeira sabedoria. Uma mudança de valores. Os nossos critérios são outros e o mundo acha que nós somos doidos. É doido. Quem não está preocupado ou quem não vive em função do dinheiro. Mas existe uma segunda consequência disso. Mudança de valores com aquilo que eu lido, mas acontece também uma mudança com a criação. Olha os versículos 19 e 20. A fonte da sabedoria é o Senhor, Ele criou todas as coisas. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento se rompem e as nuvens destilam orvalho. Eu olho para a criação divina e agora eu não vejo ocaso ou acaso. Eu vejo a inteligência divina por trás daquilo e valorizo a criação. Não porque existe mãe natureza, mas porque a natureza tem um pai que a criou e que dá valor a ela. Eu abraço as causas ecológicas, não é porque eu sou manipulado por qualquer tipo de partido, não é porque a universidade manda, mas porque existe um Deus Criador que me colocou no jardim e eu zelo desse jardim. Essa é a razão. Não viro um xiita verde, mas também não viro um relaxado com aquilo que Deus nos fez, com aquilo que Deus criou. O meu relacionamento com a criação muda. O meu relacionamento com a criação muda. Terceira consequência da verdadeira sabedoria, o meu relacionamento com os outros muda, a partir do versículo 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão poder fazê-lo agora. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteie com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata intimidade. A verdadeira sabedoria não faz de mim um arrogante, mas faz de mim alguém capaz de ajudar o outro que está ao meu próximo. Quando eu tenho condições, eu não deixo de fazer o bem. Estando na minha mão, eu ajudo. Eu não minto. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei se tens agora contigo. Eu socorro agora. Aqueles que têm a verdadeira sabedoria não ficam alimentando mágoa no seu coração. Não maquines o mal contra o teu próximo. Tanta gente que perde a felicidade por causa de mágoa, por causa de ranço. E não sabem que guardar mágoa das pessoas é como você beber um veneno sozinho e querer que o outro morra. A verdadeira sabedoria nos ensina a perdoar. A verdadeira sabedoria não nos faz engenheiros do mal, mas nos faz artífices do bem, aqueles que procuram socorrer ao próximo. A verdadeira sabedoria não faz eu pronunciar palavras torpes e ficar discutindo à toa, versículo 30. Jamais pleiteies com alguém sem razão, se não tiver feito mal. Eu refreio a língua, eu não entro em discussões tolas. Eu não gasto meu tempo pronunciando palavra frívola, mas gasto o meu tempo agora pronunciando bênção na vida das pessoas. Eu não tenho inveja, porque Cristo satisfaz a minha alma, porque em meu lugar sofreu, e em função disso nós retratamos tudo isso. Tudo isso. Aí a partir do versículo 32, o paralelo. Aqueles que entendem essas condições e enxergam essas consequências, o Senhor abençoa a sua casa, e naqueles que não entendem isso, a maldição de Deus vai cair.
A maldição do Senhor habita na casa dos perversos, porém a morada dos justos Ele abençoa. Agora olha para mim aqui. Eu quero endereçar principalmente aos jovens, adolescentes, a todos que estão em idade escolar. Algumas aplicações práticas que a gente tira desse texto aqui. Você vai ingressar na universidade, aliás, já no ensino médio. O seu professor, muito provavelmente alguns deles tentarão destruir a sua fé. Algumas coisas eu quero deixar bem claro para você. O seu professor, seja de exatas, de humanas ou de biológicas, que ataca o evangelho, muito provavelmente ele está montado no ombro de cientistas cristãos. Grave isso. Cientistas que se tivessem feito um currículo Lattes daria de 10-0 em qualquer professor universitário atual. O seu de física, que é ateu, ele está montado nos ombros de Kepler, que descobriu as leis da mecânica universal ou da gravitação universal. Quando você senta no banco, ou quando você lê no jornal que amanhã vai ter uma superlua, que o cometa tal vai passar daqui a 15 dias, é porque um crente que raciocinava à luz das Sagradas Escrituras pesquisou ardentemente e descobriu isso. Quando você entra num laboratório e o método científico, foi um crente que o desenvolveu, um cristão convicto. Quando nós usamos esse óculos aqui, com as leis da ótica, corrigindo a miopia, é porque Newton, um cristão, estudou as leis da ótica e permitiu fazer as correções. A ciência moderna está montada nos ombros de gigantes cristãos. Conhecimento não é sinônimo de ateísmo. Não é. Não é. E você presta atenção a cientistas de quinta categoria e deixa de ler gigantes ao longo da história, que por causa da sua fé em Cristo, levaram suas pesquisas à frente. Você que faz engenharia elétrica principalmente, ou qualquer engenharia nos anos iniciais, lembra das leis de eletromagnetismo lá, as leis de Maxwell? As equações lá, que só para você decorá-las você gasta 3 dias. Pois é. Vai ler os escritos de Maxwell. Leia. Que Einstein falou que juntamente com Newton, Maxwell foi um dos maiores contribuidores à ciência moderna, que só é possível por causa das pesquisas dele. Você leu o boletim? Olha a liturgia aí, tem uma frase de Maxwell aí, no fim da liturgia. Subscreve, junto com aqueles que fizeram a confissão de fé de Westminster, de que a ciência só é possível para aqueles que creem em Deus. Eu poderia ficar aqui citando para vocês a biografia de centenas de cientistas cristãos. Agora, se você quer dizer o seguinte, ele é um gênio da física, da biologia, da matemática, da ótica, e é um imbecil teológico, tudo bem. Escolha sua. Escolha sua. Mas não trate os cristãos como irracionais e tolos. Ao menos tenha a hombridade de reconhecer o capital que vocês pegaram emprestado do cristianismo. Inclusive você que entra na universidade. Você que fica admirando as universidades americanas grandes, leia a história delas. A razão da fundação delas. Não foram ateus que foram motivados a fundar as universidades, as grandes universidades ao longo da história. Todo conhecimento de Deus, e creia. Ser cristão não é sinônimo de racionalismo, não é sinônimo de ignorância. Ser cientista não vai fraquejar a sua fé, desde que você tenha as motivações corretas e esteja disposto a estudá-las. Segunda questão que eu quero chamar a sua atenção é o valor desse livro aqui, Verdadeira Sabedoria. Você, ateuzinho da moda, presta atenção no seu Facebook aí, ok? Esse livro aqui já passou por mais testes bibliográficos do que qualquer livro da antiguidade. Você admira o seu professor de filosofia, que fala sobre Sócrates. Eu vou te dizer o seguinte, Sócrates não tem escritos. Tudo que você sabe de Sócrates foi escrito por 3 seguidores deles, cujo mais famoso é Platão. Já teve um telefone sem fio aí de séculos. E não se tem os registros originais do que Platão escreveu a respeito de Sócrates. Você tem cópia da cópia da cópia da cópia.
E tem gente fazendo mestrado em filosofia, socrática, doutorado. O número de manuscritos bíblicos que passaram por testes bibliográficos são mais do que 5.000 manuscritos. Nenhuma obra da antiguidade foi mais pesquisada, retalhada, jogada no microscópio do que a Bíblia. Não quer aceitá-la? Direito seu. Mas você tem que ter muito mais fé para acreditar em outros escritos do que para acreditar na Bíblia. Direito seu. O cristianismo não é empurrado goela abaixo de ninguém. Mas tenha a hombridade de reconhecer que se você não gosta da Bíblia, não é pela falibilidade dela. Você lê e acredita em coisa muito pior, mas é muito pior. Muito pior. Muito menos confiável que os escritos bíblicos. Você não tem noção de como o público passou pelos testes até chegar até nós. Se você que é aqui da igreja tiver curiosidade um dia, converse com os nossos missionários, a Eliane e o Cristiano. Eles te dão uma aula de manuscritologia bíblica fora de série. Você que acha que a Bíblia é uma lenda, eu queria te perguntar por que, por exemplo, os apóstolos morreram por essa lenda. E eles não morreram porque ouviram falar. Eles morreram afirmando que viram. É diferente. Morrer por uma mentira, eu posso estar enganado por uma mentira. Isso é verdade. Eu posso acreditar. Mas eles não morreram por aquilo que eles ouviram falar. Eles morreram por aquilo que eles viram. Foram decapitados. Crucificados de cabeça para baixo, segundo a tradição, Pedro foi. E nunca recuaram em relação à autenticidade de Jesus Cristo. Nunca voltaram atrás. Quem morreria por uma mentira? 1, mas 11. E eles morreram afirmando que viram. E jamais voltariam atrás no testemunho do que eles disseram. Quer ser sábio? E agora eu quero encerrar com um testemunho pessoal. Eu sei que às vezes eu sou incisivo demais, mas eu quero voltar principalmente aos jovens e adolescentes com quem eu trabalho. O que eu falo para você não é fruto só de pesquisa. Eu ingressei na universidade concorrida. Eu fiquei encantado com os livros de física, com engenharia. Eu tive a oportunidade, eu não cursava física, fazia outro curso, mas eu tive a oportunidade de frequentar um laboratório de física que é um dos mais produtivos do país. Um colega meu que fazia o curso foi. Eu fiquei encantado com o laboratório. Eu achava de que, de fato, eu tinha sido criado numa mentira. Eu achava que, de fato, eu tinha sido condicionado psicologicamente pelos meus pais. E a arrogância me subiu. E por um fio eu não perdi a fé. Foram noites unidas, desespero. E quanto mais eu tentava fugir, mais o buraco na alma existia. Quando Deus me resgatou por meio de bons livros, boas literaturas e bons amigos, eu posso te afirmar categoricamente, a vida só faz sentido se observada aos olhos das Escrituras. Se eu consigo sorrir para vocês hoje, se eu consigo caminhar com vocês, se eu estou aqui expondo a Bíblia, não é porque eu escolhi uma profissão, mas porque Deus me resgatou da frieza e da aridez pessoal, e agora eu me encanto com a ciência, leio de tudo. Esses dias atrás eu estava relendo o famoso livro do físico Stephen Hawking, o mais famoso da atualidade, O Universo numa Casca de Nós. Ateu, confesso. Mas é bonito quando ele vai provando no livro que o tempo teve um início. A teoria dele é de que houve um momento em que todo o universo estava concentrado num ponto infinito de densidade máxima. E aí quando ele prova, ele argumenta de que o tempo teve início, aí ele fala, muitos do que leem podem estar perguntando, o que acontecia antes do início do tempo? Ele diz, nós não sabemos responder. Eu já fui fã de Dawkins, que ele fala que Deus é um delírio. Na realidade, quem delira é Dawkins, porque ele não conhece enxergar o cristianismo. Ele enxerga apenas aquilo que foi feito de errado em nome do cristianismo. O tempo teve um início mesmo, mas existe um Senhor do tempo que existia antes que houvesse tempo, que é o nosso Deus.
Acreditar em Deus não é uma questão apenas de fé, é fé também, mas é racional também. Pare e pense racionalmente se houve um momento em que existia o nada. O nada pode gerar alguma coisa? Não, isso é racional. O que é que o nada gera? Nada. Eu sei que parece só um jogo de palavras, mas isso é racional. Um elemento, um ser, teve que existir ad infinito. E para nós é o Deus pessoal e da Bíblia que sustenta as nossas vidas e que é a fonte de toda a sabedoria. A sabedoria plena, a sabedoria de Deus está encarnada em Jesus Cristo. E Ele é a razão da nossa existência. E é dele, por meio dele, para ele que nós fazemos todas as coisas. Querido jovem, querido adolescente, em Cristo, você tem todo o conhecimento. Não abra mão, não desperdice, não se deixe levar. Partido nenhum vai saciar a sua alma, ideologia política nenhuma vai saciar a sua alma. A verdadeira sabedoria está aqui. E eu falo com você com conhecimento de causa e não apenas de ouvir falar.